Bom, agora eu vou falar sobre razões e proporções. Primeiramente, razão entre duas grandezas, A e B. A e B são duas grandezas. A razão entre A e B é simplesmente o quociente entre A e B. A razão entre duas grandezas é o quociente entre essas duas grandezas. Então, razão entre A e B é o quociente A sobre B. Então, por exemplo, razão entre 400 quilômetros e 5 horas. Razão entre 400 quilômetros e 5 horas é o quociente 400 quilômetros sobre 5 horas, o que vai dar uma taxa de variação, que a gente conhece como velocidade, de 80 km por hora. Então, razão entre duas grandezas, quando se fala razão é divisão, razão é quociente, razão entre duas grandezas é o quociente entre elas. Agora, nós sabemos que existem razões que são iguais. A razão 6 sobre 3 é igual à razão 12 sobre 6. Essas duas razões são iguais. A igualdade de duas razões nós chamamos de proporção. Então, proporção é a igualdade de duas razões. Proporção é a igualdade. É a igualdade de duas razões. Então, eu posso escrever que a razão A sobre B igual a razão sobre C sobre D. Isso aqui é o que nós chamamos de proporção. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não vou escrever, tá? Não vou escrever. A e C são chamados de antecedentes. A e C são chamados de antecedentes da proporção. B e D são chamados de consequentes. Os numeradores são os antecedentes, os denominadores são os consequentes. Agora, eu vou escrever o seguinte. A e D são chamados de extremos. B e C são chamados de meios. A e D são os extremos da proporção. B e C são chamados de meios. B e C são os meios da proporção. As proporções, elas admitem algumas propriedades. Eu não vou descrever aqui todas essas propriedades. Não vou descrever todas essas propriedades. As propriedades que eu vou passar são as duas principais propriedades. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso sempre acontece. Se 15 está para 3, assim como 20 está para 4, aliás, essa maneira de ler dá a ideia de proporcionalidade. 15 está para 3, assim como 20 está para 4. Observe que o produto dos extremos, 4 vezes 15, é igual ao produto dos meios. Isso sempre acontece. Então, essa é a primeira propriedade. Se A está para B, assim como C está para D, então A vezes D é igual a B vezes C. Então, o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Isso aqui você já usa há muito tempo. Desde lá do ensino fundamental, desde o seu ensino fundamental. No primeiro vídeo eu falei que estava matando a saudade do pó de giz. Já matei, viu? Que saudade de não escrever com giz. Isso acaba com a gente, a gente vai engolindo esse pó. Desde lá do seu fundamental, quando você tem uma igualdade como essa, o seu professor fala assim, multiplique cruzado, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Vocês estão usando aquela propriedade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora, eu quero passar uma outra propriedade. Se 6 está para 3 na razão 2, 4 também está para 2 na razão 2. Isso é uma proporção. Proporção é igualdade de duas razões. É uma igualdade. Se você multiplica aqui o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios.
Agora, olha o que eu vou escrever. Se eu somar os numeradores e somar os denominadores, isso aqui dá 10 dividido por 5. Continua dando quanto? 2. Então, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, na mesma razão. E isso vale para uma igualdade com mais de duas razões. Vou colocar mais uma aqui, ó. 10 está para 5, na razão 2. A razão aqui está dando 2. Se eu somar os numeradores, 6 mais 4 mais 10. E somar os denominadores, 3 mais 2 mais 5. Repare que no numerador nós temos 20. Essa soma dá 20. No denominador, essa soma dá 10. A razão continua dando quanto? 2. Então, isso vale para uma igualdade com mais de duas razões. Então, eu vou escrever isso aqui como uma segunda propriedade. Se A está para B, assim como C está para D, mais um, assim como E está para F, numa mesma razão K, então, a soma dos numeradores, A mais C mais E, está para a soma dos denominadores, B mais C mais F, na mesma razão K. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, na mesma razão. Essa propriedade, vocês verão, deixa eu limpar meu apagador aqui. Essa propriedade, vocês verão que ela será usada aí quando eu for resolver algumas questões. Eu quero falar de uma outra coisa aqui, importantíssima para vocês, importantíssima. É sobre divisão proporcional. Em outras palavras, eu vou falar sobre grandezas. Grandezas proporcionais. Bastante atenção agora. Consideremos os conjuntos. Conjunto A, elementos x, y, z. E conjunto B, com a mesma quantidade de elementos. Conjunto B com elementos A, B e C. Bom, considerando esses dois conjuntos, temos se os conjuntos A e B são diretamente, se esses dois conjuntos são diretamente proporcionais. Se A e B são diretamente proporcionais, temos, antes de escrever, eu vou falar e vocês com certeza vão entender. Se esses dois conjuntos são diretamente proporcionais, os elementos de A devem estar para os elementos de B na mesma razão. Isso quer dizer que x deve estar para A, assim como y deve estar para B, assim como z deve estar para C. Então, x deve estar para A, assim como y deve estar para B, assim como z deve estar para C. Isso não é a mesma razão? K. Essa razão K a gente chama de constante de proporcionalidade. É uma constante. Agora, da mesma forma, se os dois conjuntos A e B são, agora, inversamente proporcionais. Se esses dois conjuntos são inversamente proporcionais, temos, da mesma forma eu vou falar, e eu acho que todos vão entender. Se x, y e z, conjunto A, se esses três elementos de A, x, y e z, são inversamente proporcionais aos três elementos de B, A, B e C, os elementos de A devem estar para os inversos dos elementos de C, de B, na mesma razão. X deve estar para o inverso de A, assim como Y deve estar para o inverso de B, assim como Z deve estar para o inverso de C. Então, se eles são inversamente proporcionais, X deve estar para o inverso de A, assim como Y deve estar para o inverso de B, assim como Z deve estar para o inverso de C. Isso não é a mesma razão. Eu vou chamar de K1, a constante agora, só para diferenciar dessa aqui, tá?
mas continua sendo uma constante. O K1 lá é uma constante. Então, vou repetir esse pedacinho. Se esses dois conjuntos são diretamente proporcionais, os elementos de A devem estar para os elementos de B, na mesma razão. E se eles são inversamente proporcionais, os elementos de A, X, Y, Z, devem estar para os inversos dos elementos de B, na mesma razão. Agora, eu vou resolver 3 questões aqui que vão te ajudar muito na solução de outras questões. Então, vou fazer aqui 3 exercícios que vão ajudar você a resolver outras questões. Então, prepare-se, tá? Porque eu vou ditar. Eu vou ditar essas questões. Isso aqui é uma aula como se nós estivéssemos numa aula presencial. Então, eu vou ditar essas questões, que aí eu ganho tempo. Senão essa aula fica muito longa. E aula vídeo aula longa é um saco, ninguém dá conta. Então, exercícios. Questão 1. Essa questão 1, eu quero fazer o seguinte, eu quero dividir o número 320, estou ditando, dividir o número 320 em partes proporcionais a 1, 2 e 5. Dividir 320 em partes proporcionais a 1, 2 e 5. Então essa aqui eu vou resumir. Dividir 320 em partes proporcionais. Em partes proporcionais a 1, 2 e 5. É isso que eu quero fazer. Então vou repetir o enunciado. Eu quero dividir o número 320 em partes proporcionais a 1, 2 e 5. Bom, vamos à solução. Obviamente são 3 as partes procuradas. Se eu quero dividir 320 em partes proporcionais a 1, 2 e 5, são 3 as partes procuradas. Então eu começo fazendo o seguinte. Partes. As partes procuradas eu vou chamar de X, Y e Z. X, Y e Z. Bom, então, se X, Y e Z são as partes, a soma das partes tem que ser igual ao que será dividido. Então, X mais Y mais Z tem que ser igual a 320. E ainda, essas 3 partes, X, Y e Z, devem ser proporcionais a 1, 2 e 5. Então, X deve estar para 1, assim como Y deve estar para 2, assim como Z deve estar para 5. Isso é uma mesma razão que eu vou chamar de K. Uma mesma razão K. Bom, eu posso aqui, agora, utilizar aquela propriedade que foi falada anteriormente. Eu posso somar os numeradores. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, na mesma razão K. Então, eu posso escrever o seguinte. X mais Y mais Z sobre 1 mais 2 mais 5 tem que ser igual a 320 sobre 8. A soma das partes tem que ser igual a 320. Então, somei os numeradores. X mais Y mais Z, 320. Sobre 1 mais 2 mais 5, é igual a 8. 320 dividido por 8, isso aqui vai dar 40. Esse valor, então, aqui é a constante K. Depois que eu achei o K, eu posso fazer Z é igual a 5 vezes K, Y é igual a 2 vezes K e X é igual a 1 vezes K. Então, essa questão poderia ser finalizada assim. Só que eu não vou fazer assim. Eu só mostrei isso que pode ser feito assim. Agora, eu vou fazer de uma outra forma. Ao invés de somar os numeradores e somar os denominadores e encontrar o valor de K dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Dali, eu posso escrever o seguinte. Logo, olha só. X sobre 1 é igual a K. Então, X é igual a K. Y sobre 2 é igual a K. Então, Y é igual a 2K. E Z sobre 5 é igual a K. Então, Z é igual a 5K. E Z é igual a 5K. Bom, daí, X mais Y mais Z é igual a 320.
Se x mais y mais z é igual a 320, então x vale k, mais o y que é 2k, mais o z que é 5k. Isso igual a 320. Aqui eu vou tirar 8k igual a 320. Se 8k é igual a 320, k é igual a 40. K é igual a 40. Deixa eu pegar um outro giz aqui. Só um minutinho. Vou pegar um outro giz branco aqui. Bom, k então é igual a 40. Se k é igual a 40, x então é igual a 40. Y é 2k, y é igual a 80. E z é igual a 5k. Z então é igual a 200. Z é igual a 200. Então, resposta. Eu vou escrever a resposta aqui de uma maneira, de tal forma, que eu possa fazer um comentário, tá? Ao número 1, coube a parte x, que é 40. Ao número 2, coube a parte y, que é 80. Ao número 5, coube a parte z, que é igual a 200, que é igual a 200. Preste atenção no que eu vou comentar. Nós fizemos uma divisão em partes proporcionais, em partes diretamente proporcionais, a 1, 2 e 5. Repare o que acontece. Quando essa grandeza aqui aumenta, essa aqui também aumenta. E aumenta na mesma proporção. A parte 1, ao número 1 coube a parte 40. A parte 2 dobrou aqui, coube a parte 80. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, se quando uma aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Agora, olhando de baixo para cima, quando uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Então, guarde aí. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Se quando uma aumenta, a outra também aumenta. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Vamos à segunda questão. Eu já estou ditando, tá? A segunda. Enquanto eu vou apagando aqui, eu vou ditando. Questão 2. Questão 2. Anote aí. Dividir a quantia de 380 mil reais, dividir a quantia de 380 mil reais em partes, dividir a quantia de 380 mil reais em partes inversamente proporcionais, dividir a quantia de 380 mil reais em partes inversamente proporcionais às idades de 3 herdeiros. Dividir a quantia de 380 mil reais em partes inversamente proporcionais às idades de 3 herdeiros, que são 2 anos, 4 anos e 5 anos. Dividir a quantia de 380 mil reais em partes inversamente proporcionais às idades de 3 herdeiros, que são 2 anos, 4 anos e 5 anos. Bom, vamos à solução. Vou iniciar a solução como eu fiz com aquela questão anterior. As partes procuradas, a parte correspondente a cada um dos herdeiros, essas partes eu vou chamar de x, y e z. Obviamente que a soma das partes tem que ser igual, que será dividida, a herança, vamos dizer assim. Então, temos, como x, y e z são as partes, x mais y mais z tem que ser igual a 380 mil. E ainda, essas partes devem ser inversamente proporcionais às idades dos herdeiros. Então, a parte correspondente ao herdeiro mais novo deve estar para o inverso da sua idade. X deve estar para o inverso da idade do primeiro herdeiro, que é 2 anos. Assim como o Y deve estar para o inverso da idade do segundo herdeiro. Assim como o Z deve estar para o inverso da idade do terceiro herdeiro. Isso não é a mesma razão, K. Essa questão eu vou resolver sem o K, tá? Não vou escrever o K. Eu vou utilizar aquela propriedade que foi dada anteriormente. A soma dos numeradores deve estar para a soma dos denominadores, na mesma razão. Então, x mais y mais z deve estar para 1/2 mais 1/4 mais 1/5. Bom, vou passar para cá, tá, pessoal? Isso aqui será igual. A soma das partes, eu tenho aqui, ó, 380 mil, x mais y mais z,
380 mil. Sobre 1 meio mais 1 quarto mais 1 quinto. Tira o mínimo. 20. Vamos tentar ser mais rápido aqui. 20 dividido por 2 dá 10. Então aqui dá 10. 20 dividido por 4 dá 5. Aqui dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Aqui dá 4. 10 mais 5 mais 4. Aqui vai dar 19. É a soma dessas três frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 380 mil vezes 20, 19 avos. 20, 19 avos. Multiplicando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Aqui eu posso simplificar. Repare. 38 dividido por 19 dá 2. 2 vezes 20 dá 40. 2 vezes 20 aqui dá 40. Com mais 4 zeros. Então dá isso aqui. 400 mil. Esse aqui, na verdade, é o valor de K. Só não escrevi o K, mas esse é o valor de K, é a constante. Volte aqui no início. X está para 1 meio, na razão 400 mil. Se X está para 1 meio, na razão 400 mil, passo 1 meio multiplicando. 1 meio de 400 mil, tá? Isso vai dar 200 mil. X igual a 200 mil. Depois, X está para 1 quarto. X está para 1 quarto, na razão 200 mil. Y, melhor dizendo, tá? Y, deixa eu trocar aqui. É Y. Y está para 1 quarto, na razão 400 mil. Então, 1 quarto de 400 mil, Y igual a 100 mil. E, finalmente, Z está para 1 quinto, na razão 400 mil. Z está para 1 quinto, na razão 400 mil. 1 quinto de 400 mil. 1 quinto de 400 mil vai dar 80 mil. Então, Z igual a 80 mil. Bom, com isso nós temos aí as partes. 200 mil, 100 mil e 80 mil. Agora eu vou escrever aqui a resposta também para fazer aquele comentário. O comentário que é fundamental para ajudar em outras questões. Resposta. Essa é a resposta. Ao herdeiro mais novo, de 2 anos, coube a parte 200 mil. Ao herdeiro de 4 anos, coube a parte 100 mil. Ao herdeiro de 5 anos, coube a parte 80 mil. Repare, quanto maior a idade, olhando de cima para baixo, menor a parte que lhe cabe. E essas grandezas são na razão inversa. Aqui, se essa grandeza, a idade, é multiplicada por 2, a parte que lhe cabe fica dividida por 2. Olhando de baixo para cima, quando a idade diminui, a parte que lhe cabe aumenta. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais se quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Na razão inversa ou na proporção inversa. Ou se quando uma diminui, a outra aumenta. Também na proporção inversa. Então, grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Na mesma proporção. Ou se quando uma diminui, a outra diminui. Na mesma proporção. Para que sejam diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais, se quando uma aumenta, a outra diminui. Ou se quando uma diminui, a outra aumenta. Na proporção inversa. Vamos à terceira questão. Estou ditando a terceira questão, tá? Essa questão também vai te ajudar em muitas outras questões. Vamos para a terceira e última. Terceira questão. Olha só. Nessa terceira questão, anote aí. Uma torneira, essa questão é manjada. E tem, esse é o tipo de questão que só muda a história. Mas a maneira de fazer é a mesma. Uma torneira, estou ditando, uma torneira enche um tanque em 2 horas. Outra torneira enche o mesmo tanque em 4 horas. Abertas juntas, quanto tempo elas gastariam para encher esse tanque? Então, uma torneira enche um tanque em 2 horas, outra torneira enche o mesmo tanque em 4 horas. Ponto final. Abertas juntas, quanto tempo elas gastariam para encher esse tanque? Torneira 1, 2 horas, torneira 2, 4 horas, torneira 3, aliás, juntas, né? Tem torneira 3 aqui não. Juntas.
Quanto tempo elas vão gastar? Eu vou chamar de X horas. Tá aí. Essa questão, a solução dela tem tudo a ver com proporcionalidade, por isso que eu inseri essa questão aqui. Se a primeira torneira, imagine que esse aqui é o tanque a ser enchido. Esse é o tanque a ser enchido, tá dando pra ver aí, né? Esse é o tanque a ser enchido. Se a primeira torneira gasta 2 horas para encher todo o tanque, passado 1 hora, que fração do tanque ela vai encher? 1/2. Em 1 hora ela enche 1/2. Se tivesse a segunda torneira gasta 4 horas para encher o tanque, em 1 hora, que fração do tanque ela vai encher? 1/4. Então, aqui nós vamos trabalhar com proporção em termos de 1 hora. Por que hora? Porque hora aqui é a unidade de tempo utilizada. Se fosse minuto, eu utilizaria minuto. Então, se a primeira torneira gasta 2 horas para encher o tanque, em 1 hora ela vai encher metade do tanque, 1/2. Se a segunda torneira gasta 4 horas para encher o tanque, em 1 hora ela vai encher 1/4. É sempre assim. E olha que a gente não usa isso toda hora em matemática, não. As palavras sempre, toda vez, a gente tem que usar com muito cuidado. Mas aqui eu vou utilizar. É sempre assim, é o inverso do tempo. Se a primeira torneira gasta 2 horas para encher todo o tanque, em 1 hora ela vai encher 1/2. Se ela gasta 4 horas para encher todo o tanque, a segunda, em 1 hora ela vai encher 1/4. E se a terceira, se juntas elas gastam X horas para encher o tanque, em 1 hora elas vão encher 1/X. O que eu vou dizer agora, acho que todo mundo vai entender. Isso aqui é o que a primeira enche sozinha, em 1 hora. Isso aqui é o que a segunda enche sozinha, em 1 hora. Isso aqui é o que elas enchem juntas em 1 hora. Então eu posso escrever o seguinte, posso equacionar da seguinte forma. O que a primeira enche em 1 hora sozinha, mais o que a segunda enche em 1 hora sozinha, tem que ser igual que elas enchem juntas em 1 hora. O que a primeira faz em 1 hora, mais o que a segunda faz em 1 hora, tem que ser igual que elas fazem juntas. Agora vamos resolver essa equação. Tira o mínimo. Vou tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. O mínimo aqui vai dar 4x. Tirando o mínimo dos dois lados. 4x dividido por 2 dá 2x vezes 1, 2x. 4x dividido por 4 dá x vezes 1x. 4x dividido por x dá 4 vezes 1, 4. Cancela o mínimo. Nós ficamos aqui com 3x igual a 4. 3x igual a 4. 3x igual a 4. X igual a 4 terços. X igual a 4 terços de hora. 4 terços de hora, isso vai dar 1 hora mais 1 terço de hora. 1 hora mais 1 terço de hora dá 1 hora, 1 terço de hora, equivale a 20 minutos. Então, essa é a resposta. Esse é o tempo que elas gastam para encher juntas o tanque. 1 hora e 20 minutos. Pessoal, esse tipo de questão é assim. Resolva dessa forma. Agora, como eu disse, no final de cada aula, cada videoaula, eu vou marcar aqui exercícios. Então, os exercícios que você pode fazer após essa aula que você acaba de assistir. Eu vou colocar aqui a página, eu vou pegar óculos, pegar cola, eu tenho aqui uma cola. Aula, razões, proporções e divisão proporcional. Você vai fazer os exercícios. Esses exercícios começam, são do volume 2, tá? Volume 2, desculpe, volume 1, volume 1, deixa eu grifar aqui, volume 1, os exercícios 33, 35, 37 e 75. Façam esses exercícios. Por enquanto eu estou trabalhando só com os exercícios ímpares, os pares a gente vê depois. Façam esses exercícios após essa aula. Valeu!